Eu queria pedir aos palestrantes, se não tiverem outro compromisso, que fiquem à mesa. Eu vou chamar o professor Marçal Justen Filho para compor a mesa. Mestre. O subprocurador-geral do Estado, Fernando Barbalho. Uma imensa honra e um grande prazer receber o professor Marçal Justen Filho aqui na Procuradoria-Geral do Estado. Ameniza um pouco a minha dor de não ter podido participar do Congresso. Eu tive ontem na abertura, estou aqui no encerramento. Meu consolo é tentar esperar que eu aprenda direito administrativo por osmose. Estive ao lado do professor Carlos Arissuni, foi ontem, hoje estou ao lado do professor Marçal. Pelo menos na foto eu vou ficar bem. Já encomendei e vou botar em cima da lareira em casa. Mas fora de brincadeira, é uma grande honra receber o professor Marçal aqui. Já de antemão, cumprimentar mais uma vez o Centro de Estudos Jurídicos, os esforços do Anderson, da Nathalie, na organização desse evento, que foi um sucesso. A casa sempre está aberta ao debate, à discussão, ao estudo. Eu falo que eu fui fazer mestrado para conseguir conversar com os colegas, né? O André Cirino, não falei nada que você não soubesse, é muito difícil. Eu parei de estudar uns 10 anos atrás, o Cirino continua estudando, né? Mas, de qualquer maneira, é uma honra, como eu disse, receber o professor Marçal, é uma referência para todo mundo que estuda direito público, sempre com sua abordagem inovadora, muitas vezes até corajosa, do direito público brasileiro. Então, a Procuradoria-Geral do Estado lhe dá as boas-vindas, lhe agradece profundamente. O professor Marçal Justen Filho dispensa apresentações, mas é mestre e doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e vem aqui encerrar com chave de ouro o nosso evento. Passo a palavra, sem mais delongas, ao professor Marçal Justen Filho. Muito obrigado. Eu agradeço a enorme honra que significa participar desse evento. Essa honra vem acompanhada de uma responsabilidade, porque ambas as questões, honra e responsabilidade, se vinculam diretamente, e essa é uma consideração que nós devemos ter sempre em nossas mentes. Todo aquele que assume uma carga, qualquer que seja, de relevo coletivo, tem uma enorme responsabilidade, que é de cumprir com as suas funções, quando menos esforçar-se para isso, e muitas vezes, quando se trata especificamente de uma apresentação, nem sempre nós conseguimos satisfazer esses elevados ideais. E, portanto, quando eu via o André observar que meus livros eram livros de cabeceira, eu sempre penso que isso é algo terapêutico. Quando o sujeito está sem sono, ele tem um livro de cabeceira, abre, lê 2 páginas e o seu problema está resolvido. Especialmente quando se trata de um livro de licitações, por exemplo. Eu agradeço ao honroso convite, agradeço ao Anderson, amigo e conhecido de longa data, compartilhamos alguns momentos folclóricos no ano 2005 em Londres, quando participamos de uma arbitragem. Agradeço a Nathalie, ao Dr. Fernando e a todos os demais. E não sei, talvez a minha palestra também seja terapêutica, também resulte em eliminação da dificuldade em dormir durante o dia. Tem muita gente que não consegue dormir durante o dia, pode dizer, olha, já sei um remédio. Chama o professor Marçal para fazer uma conferência, que daí você vai ver o que é bom, especialmente quando o tema que me foi sugerido compulsoriamente é o da medida provisória das relicitações e prorrogações, a MP 752, que foi aprovada e convertida no projeto de lei número 3/2017. O tema não é um tema fácil, não é um tema simples e envolve dificuldades sistêmicas muito relevantes que estão relacionadas, em última análise, com grande parte do que foi exposto. Nós temos um exaurimento de um modelo contratual, especialmente no âmbito de concessões no Brasil. Em que sentido há um exaurimento?
Há um exaurimento em virtude do exaurimento do modelo de relacionamento entre Estado e sociedade civil. Nós temos tentado organizar um Estado fundamentado sobre o postulado da supremacia do interesse público. Eu não tenho nenhuma discordância com a supremacia do interesse público, eu tenho apenas a ponderação de que se trata usualmente de uma concepção utópica que vem sendo, essa tese, que não é minha, aliás, foi teorizada claramente nos Estados Unidos há muito tempo, é a de que o sujeito tem uma enorme tentação a colocar o interesse privado dele sobre o interesse coletivo quando ele é investido de um cargo público. Se havia alguma dúvida, se alguém tinha alguma ilusão ingênua sobre o assunto, os dias de hoje são mais do que suficientes para esclarecer. Falar hoje em supremacia do interesse público parece ser uma afronta a todo cidadão brasileiro. Você dizer que o Estado deve fazer algo, pode fazer algo, pode sacrificar direitos dos particulares ou impor limitações a terceiros em virtude da supremacia do interesse público, é motivo de riso, ou de revolta, ou de execração pública. Quando nós estamos diante de um cenário desses, a insistência no erro se torna injustificável. Ou seja, acho que todos nós estamos sujeitos a erros. Os povos estão sujeitos a erro. E há uma famosa frase que está na cabeça da minha tese de doutoramento, no distante ano de 1985, quando grande parte de vocês não tinha nascido, imagino, em que se dizia: o problema não é errar, a grandeza é aprender com o erro e não repeti-lo. Essa é a grande questão. E a grande questão, quando nós construímos um direito administrativo ao longo do século XIX ao longo do século XX, um direito administrativo que não funciona, cá entre nós. Cá entre nós, o direito administrativo brasileiro não funciona. Como a atividade administrativa do Estado, de modo genérico, também não funciona. Quando nós construímos isso e constatamos isso, o nosso dever é mudar. O nosso dever é reconhecer que a experiência demonstrou que não dá certo. A Lei 8666 não dá certo. O modelo de licitações não dá certo. Ele nem produz os benefícios que a gente pretende e produz malefícios adicionais. Nós vivemos, rigorosamente hoje, numa espécie de feudalismo partidário. Não se trata de um feudalismo social, nem de um feudalismo político, propriamente dito, mas existe a fragmentação das competências efetivas do poder público brasileiro entre diversos núcleos de poder, cada qual senhor de um pedaço do Estado brasileiro. Portanto, cada um dos partidos, cada uma das autoridades, cada uma das pessoas que é investida de alguma posição de poder se torna dona desse segmento. Senhor absoluto desse segmento. De tal modo que o resultado final é uma enorme esculhambação, para usar a palavra adequada, em que não existe possibilidade de uma unificação do poder. Ninguém manda no Brasil de modo racional. Não existe planejamento. E ninguém sabe bem o que vai acontecer, porque depende da intervenção isolada de cada autoridade, que é senhora do seu pedacinho de poder. E, em termos de resultado, o Brasil é a grande demonstração do ponto a que chegamos. Nesse cenário, a existência de uma crise magnífica, desvinculada de qualquer fator externo mais relevante, não era de surpreender. E essa crise aconteceu. Aconteceu uma crise econômica sem precedentes alguns na história do Brasil. O Brasil nunca tinha tido uma recessão desse tamanho por tanto tempo. Nem nos piores momentos de crises econômicas globais, o Brasil teve uma crise desse tamanho. E então, nós nos deparamos com a necessidade de reescrever o relacionamento entre Estado e iniciativa privada sob diferentes planos.
Não se trata apenas de reescrever sobre o plano da seriedade, da honestidade. O problema não é apenas esse. Esse é um dos ângulos da questão. Mas, além desse ângulo, é indispensável reconstruir sobre o plano específico da eficiência. Ou seja, o Estado brasileiro tem de dizer ao que veio. Para que serve o Estado brasileiro? Ele, obviamente, não pode servir à satisfação, ao enriquecimento, ao privilégio do senhor feudal. Isto é inadmissível. Para que servem os serviços públicos? Senão para satisfazer as necessidades essenciais de todos os cidadãos naquilo que há de relacionamento com os direitos fundamentais. É para isso que existem serviços públicos. É para isso que se exercita o poder político. É a instrumentalidade do exercício de um poder diferenciado, visando explorar do modo mais eficiente possível os recursos de interesse comum para produzir algo de concreto. Um benefício qualquer concreto. O poder público brasileiro não existe para que o sujeito tenha um lanche, que parece que, às vezes, a estruturação existe para quê? Para ter lanche. Eu vou ao tribunal, o juiz não pode me atender porque está no lanche. Como assim? Que raio de lanche é esse? Não, é sagrado o lanche. O horário é sagrado. Das 15h30 às 16 horas, se não for das 15 até as 17. Ele está no lanche, ele não pode ser incomodado. Ele vai ter uma síncope se ele for incomodado durante o lanche. Que coisa é essa? Para que existe magistrado? Não é para ter lanche. Para que existe o servidor público em cada local? Os milhões de servidores públicos. Não é para eles se aposentarem. Não é para eles trabalharem a vida inteira para se aposentar. É para produzir benefícios para o povo brasileiro. Portanto, nós estamos diante de um impasse, e esse impasse ou se resolve pela instrumentalização do Estado brasileiro em favor da sociedade, ou nós vamos continuar errando. Ou vai continuar tudo como sempre foi, nós vamos continuar lendo livros de direito administrativo como se fossem livros de carochinha. Ou seja, uma mera ilusão. Olha só o que esse autor escreveu. Hoje, se você pegar um autor clássico de direito administrativo e ler, você tem que dar risada do que ele escreveu sobre o direito administrativo brasileiro. Portanto, nesse cenário existente, surge uma dificuldade prática e concreta, específica, que afetava mais gravemente três setores da atividade estatal de serviços públicos concedidos. Esses três setores eram rodovias, ferrovias e aeroportos. Por que esse problema afetava de modo diferenciado esses três setores? Por quê? Em primeiro lugar, ferrovias envolve uma temática clássica de incompetência absoluta do Estado brasileiro. As pessoas dizem assim, não existe vontade política de resolver o problema das ferrovias do Brasil. Não. O Brasil tem vontade política demais, não tem vontade política de menos. O problema é que é incompetente mesmo. A autoridade pública é destituída do conhecimento mínimo do tema e é incapaz de traduzir a sua competência em decisões adequadas, necessárias e satisfatórias. Então, o que acontece? Eu tenho concessões de longo prazo em matéria ferroviária que são imprestáveis. São pouco prestáveis. E que envolvem a necessidade de investimento de bilhões para serem resolvidas. No governo passado, houve um projeto de reforma do setor ferroviário. Uma parte dos servidores, das agências, inclusive, tentou encontrar uma solução. E daí foi viajar pelo mundo procurando uma solução. Viajou por todos os países do mundo para encontrar uma solução. Entre as diversas soluções, encontrou um modelo perfeito para o Brasil, a Austrália. A Austrália é uma ilha, cujas cidades estão todas no litoral e que tem, embora um relevo problemático, nunca nada tão problemático quanto o Brasil,
E não tem cidades no meio da Austrália. As cidades todas da Austrália são localizadas à beira do mar. Portanto, existe um sistema ferroviário que corta a Austrália sem nenhuma dificuldade. Até porque, rigorosamente, o conceito de serviço público, tal como nós o conhecemos, não existe lá. O governo brasileiro achou que era muito bacana, para usar uma expressão que o professor Egon Bock Moreira adora, né? Meu amigo de Curitiba, a gente entrou na moda agora, somos de Curitiba. Pois é, um modelo muito bacana é o da Austrália. E resolveu implantar no Brasil. Só que, obviamente, o modelo da Austrália era imperfeito. E daí o governo brasileiro resolveu corrigir todos os defeitos do modelo australiano e construiu um monstro gigantesco de um equívoco. Era algo que ia dar um prejuízo de 15 bilhões de reais por ano somente num trecho ferroviário de 700 quilômetros. Obviamente, ninguém quis levar aquilo para frente. E, obviamente, a única saída para a ferrovia no Brasil é investimento pesado da iniciativa privada. É o único jeito. Por quê? Porque tem trem que vai do Brasil inteiro para Santos que tem que passar por São Paulo. Para passar por São Paulo, você leva quase um dia. O trem que vem do interior do Mato Grosso leva quase um dia para ultrapassar a cidade de São Paulo. E depois tem a Serra do Mar. É necessário fazer um ferroanel. Para fazer o ferroanel de São Paulo, serão sei lá quantos bilhões. Obviamente, o governo brasileiro não tem dinheiro para isso. E, obviamente, isso é indispensável para o progresso do Brasil. Precisa de dinheiro para a ferrovia. Tem contratos de concessão pactuados há dezenas de anos, com prazos de 50 anos, que se encontram na metade do seu prazo de vigência. Faz-se o que com isso? Primeiro problema é a ferrovia. Segundo problema é a rodovia, especificamente por quê? Porque o governo federal, nos últimos 15 anos, 16 anos, 20 anos, resolveu implantar uma estratégia de compressão de tarifa, de tal modo que ficou quase inviável realizar investimento em rodovias. Obviamente, isso veio acompanhado de todos os desvios que nós conhecemos. Em 2013, especificamente, houve uma série de licitações que redundaram na chamada terceira rodada das ferrovias federais, as quais tinham por pressuposto a continuidade do desenvolvimento econômico brasileiro, tal como previsto em 2012 e 2013, com a estimativa de crescimento econômico do Brasil de pelo menos 3% ao ano, até o final dos tempos, imagina. De tal modo que todas as projeções de tráfego feitas envolviam um acréscimo de tráfego crescente e o financiamento de 70% dos investimentos por parte do BNDES. Contratadas as concessões, começou a desgraça brasileira, não por causa disso, mas por outros fatores, mas concomitantemente aconteceu isso, e o resultado prático foi a queda radical de demanda, de tal modo que o BNDES disse, com essa demanda não tem como financiar, porque essas rodovias não vão ser utilizadas com a intensidade prevista e ninguém vai receber esse valor e vocês não vão pagar. Resultado prático, as rodovias da terceira etapa, especificamente, foram contratadas em condições que se tornaram, em virtude dos fatos supervenientes, ultrapassadas e se tornou inviável o cumprimento e o atendimento dessas necessidades. Aeroportos. Aeroportos eu não vou nem tentar explicar o que aconteceu. Eu dou um exemplo. O aeroporto do Galeão foi licitado para iniciativa privada. Uma das empresas que integrava o grupo consórcio vencedor se chamava Odebrecht. E essa empresa fez uma proposta de tamanha dimensão, para vocês terem uma ideia, nos dias de hoje, o valor da outorga anual a ser pago é maior que a receita anual da concessão. Ou seja, essas concessões todas eram economicamente inviáveis. Se eram desde o início, como nesse caso, ou se isso foi decorrência de variação, não veio o caso.
O fato é que havia essa situação. E havia o interesse do governo, a constatação de que, diante da falência do Estado brasileiro, a única alternativa era recorrer a investimentos privados em infraestrutura, como sendo algo essencial. Só que não tem como chamar o investidor. Vejam, existe dinheiro disponível a rodo no mercado. Existe dinheiro muito disponível para investir no Brasil, mesmo com toda essa esculhambação que o Brasil é. No entanto, ninguém vai investir no Brasil se não tiver um mínimo de segurança e um mínimo de certeza e um mínimo de ausência de problemas. E isso não existia e continua não existindo em virtude das pendências relacionadas, especificamente às concessões de ferrovia, rodovia da terceira rodada e aeroportos. O que fez o governo Temer, então? Editou uma medida provisória e essa é uma... Eu brinco dizendo, quando você edita uma medida provisória, você sabe o começo, mas nunca sabe o fim. Nunca você sabe o que vai acontecer com a medida provisória. Especialmente porque a medida provisória passa a ser um objeto de disputa. É mais ou menos como se você tivesse uma matilha de cães famintos e jogasse um filé no meio. Cada um quer a sua parte. E se for preciso, um mata o outro, mesmo. Então, o que aconteceu? Essa situação levou à necessidade de uma tomada de posição. Nos chamados contratos de colaboração, que são os contratos da Lei 8666, os contratos em que existem duas partes, a administração pública e um particular, o particular se obriga a realizar uma prestação em favor da administração, que em contrapartida paga um preço. Nesses contratos, a solução prática, generalizada, não tanto no âmbito federal, mas no âmbito dos estados, foi o puro e simples inadimplemento do Estado. Diante da crise, o que aconteceu nos contratos administrativos? O poder público parou de pagar, ponto. Azar do particular. Isso se verifica mais gravemente em alguns estados. O Rio de Janeiro é um deles. Mas a União também acontece, o Distrito Federal, Paraná, todos os estados simplesmente não pagam as suas dívidas de contratos. Mas a questão de concessão, como é que faz? Porque a concessão envolve investimento de longo prazo e envolve necessidade, usualmente, de uma tarifa. Surgiu, então, a ideia de uma solução consistente em uma providência, que era essa medida provisória. Então, vamos lá. Depois eu volto a uma análise. Vamos à exposição da medida provisória. A medida provisória tem 3 núcleos normativos. O primeiro é temas abrangidos no âmbito da PPI, do PPI, que é o Programa de Investimentos Desencadeado, preferenciais de parceria, desencadeado no governo Temer, com a ideia, basicamente, a partir de uma sugestão do professor Carlos Ari Sundfeld, de que era necessária uma mobilização específica para investimentos em certos temas de interesse nacional. Esses temas, em princípio, poderiam ser de competência de estados e municípios, mas normalmente seriam de competência da União. Então, foi concebida essa solução para contratos de parceria, basicamente concessão ou parceria público-privada, que estivessem abrangidos nesse programa, no programa de PPI, e a inclusão do projeto dentro desse programa depende de uma decisão do governo federal. O governo federal diz, então, essa questão, aeroporto é uma questão de interesse diferenciado, ferrovia, algumas rodovias, alguns portos, esses temas, então, são escolhidos pelo governo federal para um tratamento diferenciado. Entre esse tratamento diferenciado se encontra a solução, a aplicação da medida provisória. Qual foi o núcleo da disciplina dessa medida provisória? 2 questões. Primeiro, prorrogação dos contratos. E segundo, como segunda alternativa, extinção e relicitação de contratos de parceria. Em princípio, esses dispositivos se aplicam basicamente a questões de competência da União. Portanto, esses dispositivos não se aplicam diretamente a contratos que envolvam os entes federados que não a União. Portanto, há disposições gerais aplicáveis genericamente,
Mas nem todas essas disposições, especialmente no tocante à prorrogação e à extinção e relicitação, nesses dispositivos não se aplicam a estados. Bom, vamos examinar a questão da prorrogação. Eu faço uma ressalva necessária sempre. Num livro de 1997, quando uma parte relevante, você já tinha nascido, num livro de 1997, sobre concessões, eu manifestei o meu entendimento de que prorrogação de contrato de concessão é inconstitucional. Durante décadas, faz tanto tempo, ninguém achou que essa ideia que o Marçal teve era relevante. Até que, de repente, alguém resolveu achar, e um monte de gente começou a achar isso, não porque eu tinha falado, mas às vezes nem sabe o que eu falei, mas, de fato, o que acontece? A minha opinião, que eu vou dar, independe daquela manifestação de 1997, até porque aquela manifestação tinha um contexto que vocês vão entender no segmento. Qual é o problema primeiro? Que não foi compreendido na medida provisória e que grande parte das pessoas da União, da Administração Pública Federal, ainda não entendeu. É que a expressão prorrogação, tanto na Constituição quanto nas leis, essa expressão é utilizada em dois sentidos, pelo menos dois sentidos distintos e inconfundíveis. Existe uma prorrogação que é renovação. Quando você fala em prorrogação, em alguns casos, se utiliza o vocábulo para indicar uma nova contratação subsequente ao término de outra. Grande parte de vocês, como estudantes, não ouviu falar no artigo 57, inciso 2 da Lei 8666. Quem tem algum trânsito com a Lei 8666 sabe do que estou falando. O artigo 57, inciso 2 da Lei 8666, diz que contratos de serviços, de prestação de serviços contínuos, podem ser contratados por períodos sucessivos prorrogáveis até 60 meses. Essa prorrogação não significa a manutenção do contrato. Significa o surgimento de um novo contrato, com nova manifestação de vontade e, eventualmente, com novas cláusulas. Simplesmente existe uma continuidade no tempo entre as mesmas partes. E o mesmo objeto, mas não as mesmas condições. Por outro lado, existe uma expressão que é prorrogação, no sentido de extensão do prazo. Significa estender o prazo do termo final de um contrato. Neste caso, veja a diferença. Prática, jurídica, extremamente relevante. Num caso de prorrogação-renovação, eu tenho dois contratos. Num caso de prorrogação e extensão do prazo, eu tenho um único contrato. Qual é a diferença com relação ao segundo caso? Que ao invés de eu respeitar a data prevista original do término do contrato, eu prorrogo, eu mantenho o mesmo contrato, mas por um prazo de vigência maior. Então eu diria, eu tinha um contrato, dois exemplos práticos. Eu tinha um contrato com prazo de vigência de 12 meses. Ele foi renovado por outros 12 meses. É o que acontece com a prorrogação do artigo 57, inciso 2. Ou então, eu tinha um contrato de concessão com o prazo de 20 anos. E ele foi prorrogado para 21 anos. Eu não tive uma mudança de contrato. Eu tenho o mesmo contrato, apenas com um prazo maior de vigência. Isso fica claro no próprio artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8666 e no artigo 57, inciso 1º. No artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8666, você vai dizer, como ele sabe de cabeça isso? Eu vivo licitação há sei lá quantos anos. Eu comecei a trabalhar com licitação, faço um parênteses. Eu odiava a licitação como todo mundo, como todos vocês. Talvez, na faculdade, era um dos temas mais trágicos, licitação, como ainda é. Quando você começa a dar aula de licitação, a plateia fica rarefeita. Todo mundo diz, você assina para mim? Aí a gente faz um acordo, faz um grupo de trabalho. Aqui a gente tem 8 pessoas e cada vez um vem e assina pelos outros 7. Comigo foi assim também. Eu não gostava de licitação, mas a necessidade faz a habilidade. Eu tinha de trabalhar,
tinha um cliente que trabalhava com licitações e eu tive que aprender licitação. E daí eu conto uma história interessante. Uma vez, na época, só tinha o livro do Eli Lopes Meirelles, então, sobre licitação. E daí, na época, então, eu fui conversar com um diretor jurídico de uma instituição e eu apresentei uma tese jurídica para ele. Daí ele olhou para mim, deu risada e disse, mas doutor, só o senhor diz isso. Ninguém diz isso. Aonde que o senhor leu isso? Não li, está na minha cabeça. O Eli não diz isso. Bom, eu vou escrever um livro, então, de licitação. Se eu tenho ideia sobre licitação e ninguém escreveu, eu vou escrever. E daí, então, como às vezes a desgraça de uns é a benefício de outros, o professor Eli Lopes Meirelles faleceu. Isso aconteceu em 1990. E eu comecei a escrever um livro de licitações, e como a desgraça de uns às vezes é o benefício de outros, a Lei 8666 foi aprovada. E os comentários do Eli ficaram vencidos e exauridos. E um dos primeiros livros que apareceu foi o meu livro de licitações, em 1993, julho de 1993. Desde julho de 1993, eu sofro com licitação, portanto. O mínimo que eu posso fazer é saber de cabeça a maior parte dos dispositivos da Lei 8666. Então, o artigo 57, parágrafo 1º, diz que, acontecendo certos eventos, haverá prorrogação do cronograma. E a prorrogação do cronograma significa a prorrogação do prazo do contrato. Se eu tiver um contrato para construir uma rodovia, e se porventura surgir um evento superveniente e imprevisível, como, por exemplo, uma chuva, um terremoto, algo assim, é necessário ampliar o prazo para a execução do contrato. Vai haver uma prorrogação do termo final. Não vão haver dois contratos. Perdão. Não vai haver dois contratos. Às vezes a gente escorrega no português. Não vai haver dois contratos. Vai haver um contrato só. Esse contrato tem como diferença a alteração da sua duração. O regime jurídico das duas hipóteses é distinto. Vamos ler a medida provisória, o que ela diz. Para os fins dessa lei, considera-se prorrogação contratual a alteração do prazo de vigência do contrato de parceria expressamente admitida no respectivo edital ou no instrumento contratual original, realizada a critério do órgão da entidade competente de comum acordo com o contratado, em razão do término da vigência do ajuste. Essa é uma definição que tem uma contradição técnica, intrínseca, invencível. Por quê? Se porventura eu tenho uma prorrogação do termo final, eu não tenho término de vigência do contrato. Eu tenho o término de vigência do contrato e, eventualmente, eu tenho a renovação desse contrato, que é o que o artigo 175 diz. O artigo 175 da Constituição fala das hipóteses de prorrogação do contrato quando ele vence, quando ele termina. Eu tenho um contrato de 20 anos para transporte coletivo, concessão do transporte coletivo. Terminou o prazo, é possível que haja a nova contratação com as mesmas partes. Isso se chama prorrogação, renovação. Mas se eu tenho simplesmente a dilação do termo final, eu não tenho fim do contrato. Por que isso é relevante? Porque tradicionalmente se afirma que, para fins de prorrogação, renovação do contrato, é necessário que isso esteja previsto previamente no edital e no contrato. Quando se trata de prorrogação, extensão do prazo, não há necessidade de previsão alguma. Especialmente nos casos em que isso decorre de recomposição da equação econômico-financeira. Perdoe-me se uma parte de vocês não entendeu lufas do que eu disse, mas pergunte para o professor de direito administrativo de vocês. Ele vai se divertir tentando explicar tudo isso que eu falei. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: é possível que se altere o termo final como um modo de manter o contrato em condições de satisfatoriedade para o concessionário e para os usuários. Ao invés de você aumentar a tarifa, por exemplo, você aumenta o prazo. E para isso não há necessidade de previsão prévia em contrato, no próprio contrato ou no edital. Bom, a medida provisória incorreu nesse equívoco e há uma insistência das autoridades de impedir a prorrogação do contrato para fins de recomposição da equação,
para fins de assegurar a continuidade da execução de contratos, quando tal se faça necessário para fazer face a eventos supervenientes que não eram que era impossível prever, que não foram previstos, afinal, aquilo que foi objeto da exposição do professor Flávio. De todo modo, a medida provisória estabelece, nesses casos, uma complexidade procedimental que torna o tema extremamente difícil de ser resolvido. Primeiramente, a hipótese tem de ser identificada, depois tem de ser feitos estudos técnicos prévios, depois tem de ser feita uma consulta pública com prazo de 45 dias para se discutir o que vai haver, e depois tem de haver aprovação pelo TCU. Ao que parece, a aprovação do TCU é antecedente à assinatura da prorrogação. Faço um outro parênteses. Eu não gosto muito de contar história, mas parece que se a gente não contar história, a plateia dorme mesmo. Então, vamos contar uma historinha. Eu moro em Brasília e quero construir uma casa em Brasília. E sou massacrado pela chamada Administração do Lago Sul, que é o órgão encarregado de conceder alvará de construção. Desde janeiro, eu compareço semanalmente ao órgão, tem um dia que eles atendem ao público, para ouvir uma exigência mais absurda do que a outra de uma arquiteta. É mais ou menos como se ir no médico e dizer, olha, o médico diz para vocês, olha, você tem de fazer um exame de sangue, triglicérides. Tá bom, vou lá, tiro o sangue. Volto no médico e diz, agora você vai fazer um outro exame de sangue para ver o colesterol. Daí você vai lá, te espetam de novo. Daí você volta e fica assim 4 meses, com alguém te espetando toda semana, tirando sangue, para algo que podia ser feito de uma vez só. Isso, com todo respeito, uma porcaria de um projeto de construção de uma casa. Essa é a administração pública brasileira, que é incapaz de dar uma decisão rápido. Imagine para fazer isso. Quanto tempo vai levar? 6 anos? É uma estimativa média, que não é desarrazoada. E quanto mais formalidade tiver, mais impraticável é a solução prevista. Uma outra solução muito mais implausível e que vai ficar para a história como uma dos ridículos da administração pública brasileira e do poder do Estado brasileiro, é a extinção e relicitação dos contratos de parceria. Segundo a definição da lei, do projeto de lei de conversão, trata-se do procedimento que compreende a extinção amigável do contrato de parceria e a celebração de novo ajuste negocial. É mais complicado do que a prorrogação, mas envolve, basicamente, a extinção do contrato em vigor e a nova licitação do mesmo objeto. Qual é o problema? Os pressupostos são ou o inadimplemento já ocorrido do particular ou a incapacidade do parceiro privado em executar o objeto. Mas o pior, essas são 2 questões que poderiam ser consideradas como razoáveis. O pior é a renúncia a direitos. Eu leio para vocês 2 dispositivos que são engraçados, se não fossem trágicos. Artigo 9º. Sem prejuízo das demais disposições desta lei, as prorrogações dos contratos de parceria no setor ferroviário também serão orientadas. Inciso 2. Da renúncia ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressões e para o enquadramento previsto no artigo 3º. Por parágrafo 3º do artigo 38 da Lei 8987. Eu também sei de cabeça a Lei 8987. O parágrafo 3º trata de caducidade, que é a punição, é como se chama tecnicamente a hipótese de inadimplemento do particular a um contrato de concessão. Ao invés de se chamar inadimplemento, se chama caducidade. A caducidade é a extinção do contrato de concessão por inadimplemento imputável ao concessionário. Então, se diz que o sujeito renuncia a esse prazo e, basicamente, aos benefícios da sua defesa. O que diz o artigo 20? Na hipótese de não acudirem interessados para o processo licitatório previsto no artigo 13 desta lei, o contratado deverá dar continuidade à prestação do serviço público nas condições previstas, etc. e tal. Parágrafo 1º. Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou não for concluído o processo de relicitação no prazo de 24 meses, contados da data de qualificação,
o órgão adotará as medidas contratuais e legais pertinentes, revogando seu sobrestamento das medidas a instaurar ou a dar seguimento ao processo de caducidade anteriormente instaurado na forma da lei. Termos práticos significa o quê? Que para haver o procedimento amigável de extinção e de relicitação, o parceiro privado deve renunciar a todos os seus direitos. Vai ser feita a relicitação. Se na relicitação não tiver ninguém que queira assumir, se retoma o processo de caducidade e se pune o parceiro privado, porque ele já renunciou a todos os seus direitos de defesa. Eu gostaria de encontrar algum concessionário que vai fazer isso. O sujeito vai dizer, olha, não, eu de fato tenho dificuldade em cumprir aqui, mas a gente vai fazer um acordo. Eu renuncio a tudo e depois você faz a nova licitação e se encontra um sujeito para assumir isso. Que bom. Se não encontrar, o sujeito é punido. É mais ou menos como alguém fazer um acordo de delação premiada, dizer, olha, vai ficar tudo bem, você vai poder morar nos Estados Unidos. A não ser que a gente resolva que vai voltar atrás e vai trazer você para você preso para cá. Ou seja, até aqui, a gente diz, olha, que bacana isso, né? Quem vai fazer isso? Ninguém. Ninguém vai assumir esse tipo de risco. Se trata de uma solução tão insegura que somente um concessionário que esteja numa situação totalmente desesperadora, que ele sabe que vai ser punido mesmo, que não tem outra solução, ele vai aplicar isso. Mas esse não é o ponto fundamental da maioria dos concessionários e não é a finalidade essencial buscada. Ou seja, o que a gente pretende é obter uma transição. Ainda que fosse pela substituição do particular ou pela extinção do contrato com uma nova licitação, a solução adotada não é essa. É verdade, se prevê a suspensão da exigibilidade das obrigações vincendas, não das vencidas, a extinção do contrato original e o pagamento de eventuais indenizações pelo novo parceiro com uma relicitação. Ou seja, o mesmo objeto vai ser licitado de novo. Só que existe um impedimento à participação. O particular que, porventura, tenha participado do primeiro contrato, não pode participar do segundo. O que vai acontecer em termos práticos? O que você pretende que aconteça em termos práticos? Vamos dizer o seguinte. Eu tenho uma rodovia que foi objeto de uma concessão. Vamos imaginar que o sujeito ofereceu, para simplificar, ofereceu 10 milhões por mês como contrapartida por essa concessão. E 10 milhões por mês é impagável. Então, nesse caso, vai se fazer uma nova extinção desse contrato e uma nova licitação. E alguém vai oferecer 1 milhão por mês. Esse alguém que ofereceu 1 milhão por mês vai ter um prazo para assunção dessa rodovia por baixo de uns 18 ou 24 meses. Por que não se admitir que esse particular que estava atuando participe da licitação? Ele pode perfeitamente oferecer 1 milhão ou, quem sabe, 1 milhão e 500. Ele tem condições de oferecer um preço mais vantajoso para a administração pública, porque ele não vai precisar fazer toda a desmobilização dele, despedir empregados, etc. Você vai dizer, mas é um benefício para ele. Não. Todo o custo que ele tiver vai ser indenizado. Alguém vai pagar isso para ele. O custo da desmobilização vai ser pago pelo novo concessionário. Se ele não tiver esse custo, ele pode oferecer mais. Ou seja, não se resolve a solução, especialmente pelo impedimento à participação. E a medida provisória, já se fala de uma nova medida provisória. Falava-se, né? Até a semana passada. Agora não se sabe mais o que vai acontecer. Mas, enfim, falava-se da necessidade de uma nova medida provisória para encontrar uma solução para certas hipóteses que não estão previstas na medida provisória em questão. Ou seja, existem casos em que o particular não está inadimplente, tem condições de executar, mas o objeto a ser executado
é totalmente ineficiente, é totalmente imprestável e não vai dar resultado prático nenhum. Um cliente me consultou dizendo, olha, eu não me encontro em nenhuma das situações da medida provisória. Eu tenho condição de executar, só que a execução disso vai ser um desperdício de dinheiro. Eu vou construir algo inútil. Os dispositivos da medida provisória não se referiram nem de passagem à questão da imprevisão econômica, que é o núcleo do problema. Como era possível, em 2012, 2013, antever o que aconteceu no Brasil? Qualquer um de nós, vamos voltar no tempo. Imaginemos que seja possível. Quem, em 2013, tinha condição de imaginar que o Brasil ia enfrentar o que está enfrentando hoje? Ninguém. Não existe, portanto, uma questão de onipotência, digamos, que é a hipótese de que o particular teria formulado uma antevisão do que ia acontecer e teria elaborado uma proposta mal feita de propósito. Ninguém, ainda que possa ter havido, em vários casos houve, no caso do aeroporto de Galeão, todo mundo sabia que era difícil executar aquilo, mas, de modo genérico, nos demais casos, a hipótese não era a mais satisfatória, mas não era algo reprovável. Bom, a lei tem outros dispositivos diversos, inclusive respondendo a uma dúvida e ao protesto da maior parte dos doutrinadores especialistas, inclusive do professor Flávio, quando diz assim, não se aplica o limite do artigo 165 da Lei 8666 aos contratos de concessão. É um desperdício, digamos assim, de tempo do legislador, mas, enfim, é uma resposta a uma insatisfação, porque um monte de gente, dentro do TCU, inclusive, achava que se aplicava o bendito limite. Então, teve de vir uma lei para dizer, não se aplica. Mas não veio a lei, na lei, a consagração de algo que é essencial para que a concessão funcione, que é a equação econômico-financeira dinâmica. É reconhecer que a equação econômico-financeira dos contratos de concessão não segue o regime da Lei 8666 e que é indispensável que haja uma mobilidade das obrigações dos envolvidos, dos direitos dos envolvidos, de acordo com as circunstâncias, de tal modo que, independentemente da revisão ordinária, seja possível, à medida em que os fatos se alteram, haver uma adaptação, uma adequação do contrato às circunstâncias. Isto é essencial para que concessão dê certo no Brasil, isso é essencial para evitar o caos e o colapso da infraestrutura no Brasil e para que nós tenhamos a satisfação das necessidades básicas no tocante a toda a infraestrutura brasileira que é deficiente. Além disso, no entanto, voltando à medida provisória aprovada já pelo Congresso, que se encontra em vias de ser sancionada pela pessoa que estiver ocupando o cargo de presidente na época. É uma questão de teoria da imprevisão também. Em todos os sentidos. Né? Teoria da imprevisão em todos os sentidos no caso. Bom, foi prevista a confirmação do cabimento da arbitragem. Mais uma vez. Ou seja, a lei de arbitragem de 1996 tinha já induzido que era cabível a arbitragem entre administração e particulares. Mas isso não foi suficiente. Daí, houve alteração da lei 8987 de concessões, houve a previsão de arbitragem na lei de parceria público-privada, houve uma explícita alteração na lei de concessões para dizer que, em 2014, que é cabível arbitragem em disputas entre administração e particulares. Mas veio uma regra geral no artigo 30, que se aplica amplamente a todos os
setores, desde que envolvendo rodovia, ferrovia e aeroporto, admitindo a arbitragem e prevendo. Artigo 30. Fica a União e outros entes da administração pública federal indireta, em conjunto ou isoladamente, autorizados. Não é o artigo 30, é o 31. As controvérsias surgidas em decorrência dos contratos nos setores de que trata essa lei, após decisão definitiva da autoridade competente, no que se refere aos direitos patrimoniais disponíveis, pode ser submetidos à arbitragem. E daí, para final, botar um ponto final numa dúvida clássica da administração pública brasileira, houve uma regra dizendo, parágrafo 4º, consideram-se direitos patrimoniais disponíveis para os fins dessa lei. 1. As questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 2. O cálculo de indenizações decorrentes da extinção ou transferência do contrato de concessão. 3. O inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes. Portanto, os subterfúgios utilizados, pelo próprio Tribunal de Contas da União, por meio dos quais se impedia a arbitragem em contratos administrativos, foram explicitamente superados com a afirmativa de que recomposição da equação econômico-financeira é um tema que envolve direitos disponíveis e que pode, portanto, estar sujeito à arbitragem. É artigo 31 ali, não é 30. Tem uma dúvida doutrinária, porque a lei fala em poderão. A gente não sabe exatamente qual é a interpretação que vai ser dada. Uma parte relevante da doutrina observa que, quando se trata de arbitragem, nós não cogitamos de poderão. A previsão da arbitragem é vinculante e compulsória. Portanto, uma parte relevante da doutrina diz que deverão. De todo modo, para que a arbitragem seja instaurada, é necessário um ato formal, normalmente, de acordo com o modelo da lei, um termo aditivo, por meio do qual seja incluída uma cláusula compromissória, mas nada impede que haja compromisso arbitral, ao meu ver. Um tema adicional que se tornou extremamente complexo é o modo de escolha da Câmara Arbitral e do árbitro. Quando isso surgiu ano passado, eu participei de um evento qualquer que alguém dizia que se aplicava ao caso a hipótese de inexigibilidade de licitação. Artigo 25 da Lei 8666. Quando eu ouvi aquilo, que absurdo. A gente quer acabar com a Lei 8666 e tem gente que quer fazer ela voltar. Inexigibilidade de licitação existe para contratos administrativos. A arbitragem, embora envolva um negócio entre as partes, não é um contrato. E certamente o árbitro não presta um serviço aos particulares. Não existe um contrato entre a administração pública e o árbitro, nem entre a administração pública e a Câmara Arbitral. Eu acabei escrevendo, em virtude disso, um artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Advocacia sobre a inaplicabilidade da Lei 8666 às hipóteses de escolha de árbitros e o relacionamento entre administração pública e árbitro e Câmara Arbitral não tem nada a ver com a Lei 8666. De todo modo, para evitar alguma dúvida, a lei, futura lei, a medida provisória, aludiu a um credenciamento de câmaras arbitrais, tal como uma espécie de uma solução em que a palavra seria suficiente para resolver o problema. Essa é uma manifestação divina. No começo era o verbo, então Deus fez tudo com a palavra. O governante brasileiro se julga Deus e, ao invés de dizer que não se aplica a Lei 8666, disse que se faria um credenciamento. Pronto, está resolvido o problema. A gente faz o credenciamento, a gente escolhe alguém e pronto, está resolvido o problema. Não tem mais dificuldade. O que, obviamente, é uma espécie de solução sem maior cabimento. Essas ponderações, eu tenho em minha defesa que eu não escrevi a medida provisória, eu não aprovei a medida provisória e, mais ainda, não escolhi falar sobre a medida provisória. De todo modo, essa medida provisória, ela tem... segue, como não puder deixar de ser, sob um certo ângulo, ela segue a tradição
brasileira de relacionamento entre poder público e particular. Eu sempre digo, quando eu falo de contrato administrativo, que o particular é usualmente, em 99,99% dos casos, mais eficiente que a administração pública, especialmente na safadeza. O particular é muito mais safado do que a administração pública pode imaginar. Quando a administração pública descobre a safadeza do particular, ele já passou por isso, já exerceu a sua malandragem de um modo muito mais intenso do que poderia ser imaginado. Tem só um modo de a administração pública não ser passada para trás pelos particulares. É ser honesta, séria e estabelecer como regra em relação aos particulares a seriedade e a honestidade. Quando a administração pública não paga um particular, ela acha que ela passou o particular para trás. Ela não sabe que, de duas uma, ou o particular quebra, e obviamente, ninguém ganha com isso, ou o particular sobrevive. Como que ele sobrevive? Obtendo uma compensação na licitação seguinte. O que o particular deixou de ganhar na licitação anterior, no contrato anterior, ele vai ganhar com um grande lucro no contrato seguinte. E assim vai se eternizar. E vai haver corrupção, e vai se desenvolver um sistema em que administração e particulares se consorciam para explorar a sociedade brasileira. Portanto, como nenhum de nós aguenta mais isso, nós temos uma única saída, que é se instaurar efetivamente honestidade, moralidade e seriedade no Brasil como uma questão de sobrevivência da sociedade brasileira. Obrigado. De mais nada, agradeço ao professor Marçal pela brilhante palestra. Ela nos traz um alento, que até um mestre incontestável do direito administrativo consegue ficar emperrado na burocracia da administração pública. Eu fico um pouco mais tranquilo depois de ouvir esse testemunho. Mas agradeço muito, a palestra foi muito elucidativa, um tema da hora. Hoje estamos às vésperas da sanção, comentava aqui com o Flávio, estamos às vésperas da sanção dessa medida, da conversão da medida provisória em lei. Então, com esse fecho de ouro, a gente encerra as... Oi. Vai abrir para pergunta? Então, eu achei que a gente ia encerrar. Alguém tem algum questionamento? Começar pela mesa para quebrar o gelo. Flávio, para tirar a timidez das pessoas. Pergunta para o Flávio comentou que ele entende que as palavras dele, as dúvidas sobre a execução do contrato, você manifestou uma divergência entre você e o Maurício Portugal Ribeiro sobre quem teria maior capacidade institucional para a solução desse conflito. Você disse que seria a agência reguladora. Eu pergunto primeiro qual a opinião do Maurício, por curiosidade, e a segunda em que medida você não veria a arbitragem, como foi mencionada, como um caminho para a solução dessas controvérsias? Na verdade, essa foi uma discussão bem interessante que sim, nem foi em evento, foi batendo papo informal. E o Maurício tem uma preocupação, porque é um dos advogados mais atuantes aí no setor de infraestrutura que vem sofrendo com a realidade, às vezes, dessas nossas agências, muitas vezes capturadas, e que trabalham nessa lógica adversarial que eu falei. O medo do Maurício, que é um medo relevante, é que considerar que a agência reguladora tem uma função integrativa, ou seja, de preencher esses inacabamentos contratuais,
possa levar à alteração do contrato para além daquele compromisso regulatório que foi estabelecido no pacto. Ou seja, evidentemente, não é isso que eu defendo. Existe um compromisso regulatório, a regulação por contrato é a primeira etapa deste processo, e, eventualmente, a margem de flexibilidade da agência vai ter que se adequar àquele conjunto de escolhas e decisões que foram tomadas no momento inicial. Eu vejo, André, a arbitragem também como um elemento fundamental nessa discussão dos contratos incompletos. Acho que vem reforçar muito a forma de governança e de gestão. Só que nem tudo poderá ser arbitrável, e mais do que isso, muitas vezes, algumas decisões, como envolvem, na verdade, uma regulação prospectiva de como o mercado vai se dar, o árbitro ele tem uma solução, ele tem um olhar para resolver uma determinada demanda, ao passo que, a depender do inacabamento contratual, a agência reguladora terá uma capacidade de regular aquilo para além da controvérsia. O árbitro resolve uma controvérsia específica, um eventual desequilíbrio econômico, uma eventual questão envolvendo amortização de bens reversíveis, enfim, ele vai solucionar uma questão pontual. Ao passo que, a depender do que ocorra nesta relação, a agência reguladora vai ter, como eu disse, essa visão prospectiva, porque nem tudo ainda poderá ser arbitrável e remanescerá uma discussão, um espaço de competências aí aqui para a agência. Aqui no Estado do Rio de Janeiro mesmo, a gente tem uma discussão interessantíssima envolvendo aí a competência da ANP e de arbitragem na discussão do campo de Lula, né? Enfim, em que momento, em que medida aquilo é arbitrável ou não é, enfim, essa matéria foi, inclusive, judicializada. Então, acho que existirá um espaço de competência aí para que a agência possa exercitar essa capacidade institucional numa perspectiva prospectiva, mas, evidentemente, respeitando o compromisso regulatório, o conjunto de escolhas e decisões que foram tomadas no momento inicial da regulação por contrato. E, enfim, a preocupação do Maurício, que é uma preocupação bastante relevante, é que, ao falar em função integrativa da agência reguladora, você possa dar ao regulador asas para voar para além e para ainda observar como a gente, infelizmente, já tem alguns precedentes aqui no direito regulatório brasileiro. Posso acrescentar uma coisinha só? Eu acho que a teoria da regulação tem uma limitação significativa em face do caso da peculiaridade brasileira. Porque nos Estados Unidos, onde surgiu a figura da agência reguladora, a agência reguladora dispõe basicamente sobre a atuação dos particulares, porque não tem serviço público nos Estados Unidos. Ou seja, os particulares atuam em regime de competição e não existe, portanto, um interesse estatal direto, e a agência reguladora consegue uma posição de neutralidade. No Brasil, a agência reguladora faz parte do Estado e o Estado é o poder concedente, e muitas vezes a agência reguladora é o poder concedente. Ou seja, você tem a NTT, e isso foi reiterado aqui na medida provisória. A NTT e a ANTAC são poder concedente. Como o poder concedente pode acumular atividade e competência de regulação? Portanto, é muito complicado você aplicar, por exemplo, a gente vê a distância da teoria da captura, tal como é tratada nos Estados Unidos e no Brasil. Porque nos Estados Unidos, a teoria da captura envolve a ideia de que uma das partes privadas ou um conjunto de agentes econômicos consegue capturar a agência, porque a agência não avalia o interesse do Estado propriamente dito, avalia o interesse dos particulares, consumidores, indústrias, etc. No Brasil, o problema da captura é a captura pelo poder público. Por quê? Porque a agência faz parte do poder público e ela dispõe sobre contratos em que o poder público é parte. Portanto, a gente tem a enorme dificuldade, imagino que o temor do Maurício seja exatamente esse. Como a agência é um braço do Estado, ela acaba, em muitos casos, sendo sensível aos interesses titularizados pelo... Mas é claro que se alguém pode estabelecer uma complementação da disciplina, é melhor a agência do que estabelecer um vazio de competências. Você tem de encontrar uma solução regulatória satisfatória. Isso significa assegurar muito mais fortemente do que nos Estados Unidos a autonomia da agência. Eu concordo plenamente e nessa minha propositura,
eu trago exatamente esse limite de que essa ideia da função integrativa da agência reguladora se dá quando, na verdade, ela é um terceiro equidistante. Hoje, no Brasil, em algumas agências, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, isso não acontece. Você tem uma agência que não funciona como poder concedente. Então, no modelo regulatório em que você tem concedente, concessionário e um terceiro equidistante, que, em tese, é o que estrutura a teoria da regulação, me parece que isso faz muito sentido, mas concordo plenamente que quando ocorre a acumulação de poder concedente com a agência, isso pode ser um problema. Mas, do ponto de vista de estrutura teórica, me parece que, assim, nessa questão de completar esses inacabamentos contratuais, eu acho que a agência remanescerá essa capacidade institucional de melhor solucionar isso, porque a gente fica com vácuo, vai ser o judiciário, vai ser a arbitragem, quando, já verdade, tanto o judiciário quanto a arbitragem vão olhar a partir de uma solução de uma questão concreta, pontual. E a agência sempre, pelo menos essa é a ideia da teoria da regulação, que ela tem uma visão prospectiva, mas concordo plenamente que quando você tem uma situação em que há uma coincidência entre o concedente e o regulador, isso é uma disfuncionalidade, na meu ver, do modelo regulatório brasileiro. Quer dizer, o modelo regulatório, acho que deveria, como funciona na maior parte dos países, isso lá em Portugal, eu tive a ocasião de discutir esse tema com o professor Pedro Gonçalves, ele sempre ficou surpreso como o poder concedente pode acumular a função com a agência reguladora, porque isso contraria a própria essência do modelo regulatório, em que você tem que ter um terceiro equidistante, né? Isso compromete a parcialidade, a própria neutralidade da agência. Um exemplo claro dessa captura e dessa confusão de papéis é o que a gente está enfrentando hoje aqui no Estado do Rio. Você mencionou o exemplo da ANP, é outro exemplo, é outro caso submetido à ANP, a nossa pretensão de revisão do preço de referência do barril de petróleo, em que a agência ela está tão capturada pelo poder público que ela rejeita a própria competência claramente estabelecida na lei para esperar uma diretriz do poder público, da União, que tem, por sua vez, um concorrente no mercado, que controla um concorrente no mercado, para estabelecer quais vão ser as normas. Fica um ano discutindo a norma técnica para depois editar um decreto que solapa toda e qualquer competência regulatória da ANP. Mais alguma pergunta? Ninguém se atreve? Vamos lá. Fábio. Eu queria ouvir do Flávio, talvez do professor Marçal, que também toca o tema de relicitação, a ideia de mutabilidade dos contratos, a ideia de tentar permanecer, deixar o contrato vivo ainda, salvar essa relação criada. Mas até onde isso vai, considerando a ideia de concorrência? Chega um momento que a alteração do contrato pode ser tal, seja porque as inovações tecnológicas ou porque por outro motivo qualquer superveniente, que talvez haja no mercado um outro player, enfim, uma outra forma de fazer a mesma coisa. Até onde vai a possibilidade de mutação do contrato, de mutabilidade, onde que a concorrência para isso? Fábio, essa, na verdade, é a grande discussão que se tem hoje no direito europeu. As diretivas de 2014 tratam essa questão, a diretiva específica que trata de concessão, com esta preocupação em relação ao valor da concorrência, que é uma preocupação, como eu disse, central. Mutabilidade envolve, na verdade, dois grandes, de contratos de longa duração, contratos concessionários, envolve, na verdade, duas grandes questões. Como manter o equilíbrio econômico-financeiro, eu acho que o professor Marçal esclareceu muito bem, esse equilíbrio econômico-financeiro é dinâmico, ele não tem aquela visão estática que a gente imaginava de 8666, de encargos e ônus e bônus, como se fosse uma balança, isso muda o tempo inteiro, nós trabalhamos com uma metodologia de fluxo de caixa que é absolutamente impossível você precificar ou deixar isso de uma maneira estática, e a questão da licitação, da concorrência, como conciliar a mutabilidade com a concorrência. Por isso que me parece que é fundamental que a gente tenha uma regulação de contrato nessa perspectiva de uma estruturação mais moderna, que já vem acontecendo, em que você tem praticamente uma incorporação da mutabilidade como se fosse uma coisa endocontratual. A flexibilidade já é inerente, ela já está incorporada nas cláusulas contratuais. Agora, de fato, essa questão sempre vai se colocar, e o limite é sempre o objeto. Eu posso, tem uma frase do professor Diogo de Freitas Amaral,
que diz o seguinte: eu posso mudar o contrato, eu não posso mudar de contrato. Né? Isso é bem importante. Existe um núcleo intangível do objeto que você não pode jamais imaginar que as mutações, que as alterações do contrato possam admitir modos de execução, alteração no modo de execução, alteração de prazo, de algumas conformações importantes e algumas decisões regulatórias importantes, mas isso não pode transfigurar o objeto. Portanto, o limite de transfiguração do objeto é um limite muito claro, está na legislação brasileira, está isso nos melhores trabalhos sobre o tema. A grande dificuldade é sempre identificar qual é o limite com o valor da concorrência, porque a concorrência envolve, na verdade, dois direitos. O direito dos operadores, dos novos operadores econômicos de entrarem nesse negócio, nessa infraestrutura, e o direito da sociedade. Há um direito da sociedade tutelado, que é de saber se aquela infraestrutura pode ser executada e pode ser, o serviço pode ser prestado de uma melhor maneira, e o procedimento, a concorrência, vai ser o veículo para que esses novos entrantes possam avaliar e testar o modelo anterior. Então, eu tenho a impressão que trabalhar o tema da mutabilidade nessa perspectiva de incorporar a flexibilidade como uma coisa natural, o que torna mais difícil quando você tem uma estruturação de concessão como a gente tinha no passado, com condutas e com obrigações, e com o próprio Estado determinando quais as obras que devem ser feitas. Acho que, a partir do momento que a gente estabelece uma regulação por resultados, uma regulação por performance, você já flexibiliza bastante, já incorpora isso que eu chamaria de uma mutabilidade endocontratual, porque, na verdade, ela já está incorporada na estrutura contratual regulatória dessas concessões. Eu acho que não tem resposta para essa sua pergunta e acho que essa é uma pergunta que reflete o nosso estupor, digamos assim, provindos de um direito com um certo modelo diante de uma realidade que tende a ser cada vez mais diversa. A gente está tentando conservar os nossos conceitos básicos que nos permitem compreender o mundo num mundo que é totalmente diferente. Então, a questão da mutabilidade e da imutabilidade não tem resposta, porque vai ficar cada vez pior. Porque eu posso imaginar que o progresso tecnológico e o poder do capital se transformem tão intensamente que a nossa realidade não vai ter mais nada a ver com aquilo que a gente imaginava. A tendência de que o conceito de serviço público seja restringido de um modo radical e reste muito pouca coisa de serviço público e tudo acabe sendo objeto de concorrência. E a gente vai ficar com muito pouco sendo preservado como serviço público e objeto da pergunta de imutabilidade. Você vai falar de imutabilidade com referência à concessão de serviço público e você subitamente vai ter uma solução empresarial que permite o transporte de um modo extremamente fácil e seguro, não é no Brasil, obviamente, mas algum dia no Brasil se imagina. Como existe a economia de compartilhamento, todas essas circunstâncias novas e capital gigantesco sendo investido pela iniciativa privada, de tal modo que você vai ter, em curto espaço de tempo, o fim da concessão de geração de energia, porque todo mundo vai gerar energia, como é em grande parte do mundo. Você gera a energia que você precisa, seja com sol, seja com vento, etc. Ou seja, é uma pergunta que tende a ser arquivada, obviamente, no futuro. Ainda agora, a gente fica com a ideia do limite objeto. Mas o fator mais massacrante para nós no Brasil é o problema da licitação. Que você tem de dar um jeito de manter o contrato, porque se você tiver de licitar, é o caos. Então, espera aí, eu não vou conseguir licitar isso. Quanto tempo vai levar para fazer uma licitação? 2 anos? Em 2 anos eu não consigo resolver o meu problema, eu vou ter um agrafamento. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho de mudar, eu tenho de adaptar, eu tenho de flexibilizar. Se eu tivesse um modelo licitatório muito mais simples, muito mais rápido, você não teria problema. Dizer, perfeitamente, eu vou acabar com esse contrato, vou fazer um outro contrato, porque é fácil licitar. É fácil substituir. Eu vou abrir a competição, eu vou eliminar a licitação como um entrave à entrada de novos agentes econômicos. Que a licitação, em grande parte, é hoje. É um modo de preservação de reserva de mercado. Portanto,
Quanto mais você imagina, incentiva a concorrência, a competição, mais você tem de mudar a licitação. E como hoje está, você tem de investir na teoria da mutabilidade do contrato como forma essencial de assegurar a continuidade do serviço público. Muito obrigado, professor. Obrigado ao Flávio, ao André, pela exposição. Agradeço a todos a presença. Em breve o material produzido aqui vai estar disponível nos canais da Procuradoria-Geral do Estado. Cumprimento mais uma vez ao Centro de Estudo Jurídico pela iniciativa e dou por encerrado o evento. Obrigado.